estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto de hoje, nesse segundo bloco, vai valer a pena para você, porque, de certa forma, ele trata de gestão de finanças pessoais, talvez. Eu vou conversar com uma pessoa aqui que é destaque no mundo inteiro a respeito desse assunto. E vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre isso, que é o... Eu não vou acertar o seu nome. Vai sim. Ben Cruel, é isso? Perfeito. Ben Cruel, palestrante e escritor. Ele está com a publicação que é prefaciada pelo Roberto Chiniachique, olha só. Eu vou te ensinar a ser rico. Mas antes de começar a conversa, eu queria só tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que passaram o WhatsApp aqui em relação à entrevista anterior. Tem aqui, me desculpe aqui a falta de intimidade, a Solange. Oi, boa tarde, sou a Solange, gostaria de saber se a criança que tem vacina atrasada, se pode tomar a vacina contra H1N1. Eu perguntei para as duas técnicas que estiveram aqui, elas falaram que pode sim, não tem problema. Solange, então, portanto, você pode levar, inclusive, elas falaram que, olha, leve, que inclusive atualiza a carteira de vacina. Tem uma outra pessoa aqui que não se identificou, falou, boa tarde, tenho 42 anos e eu acho que ele quis dizer que ele é hipertenso. Posso tomar? Elas disseram que sim, pode tomar, não tem nenhum problema. Tem um outro caso aqui, que fala a respeito de uma criança específica. Eu vou passar essa pergunta para elas depois, e se for o caso, a gente responde. Infelizmente, as perguntas se acumularam no final da entrevista, não foi possível fazê-las para as responsáveis, né, que tratam desse assunto. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, ela pode ser até uma pergunta impertinente. Pode. Mas eu preciso fazer porque eu estou até curioso. Quem escreve um livro Sim. falando que vai ensinar a ser rico, Tem que é ser rico. Exatamente. Do ponto de vista material. Também. Agora, se você é rico do ponto de vista material, pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar quanto que você é rico, não. E escreve um livro, o mundo suporta tantos ricos assim? Se você sabe como ser rico, isso não é um segredo que se guarda às 7 chaves? Então vamos lá. Uma pergunta filosófica. Mas vamos lá. Primeira coisa, prazer, bem, sou israelense, esse sotaque não é da Bahia, porque eu fico pensando... Perdão, esqueci de dizer que ele é israelense. Sim. Mas está no Brasil, mora em São Paulo? Sim, moro já há 20 anos. Mora há 20 anos já sou mais brasileiro que israelense. O sotaque israelense é danado. Sim. Vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o que é rico. As pessoas que normalmente associam a palavra rico, alguém que ganha muito e tem muitos bens. Isso é rico para a maior parte das pessoas. Só que a verdadeira palavra rico significa liberdade. Liberdade? Liberdade. Se você pergunta o que é rico, é uma pessoa livre. Uma pessoa que ganha milhões, mas trabalha 18 horas por dia e não vê os filhos crescendo, é um cara que ganha muito dinheiro, mas não é rico. Mesma coisa o executivo, que trabalha 16 horas por dia e não tem tempo para a família, não tem tempo para curtir a vida, ele não é rico, apenas um cara que ganha muito dinheiro. Porque os verdadeiros ricos são livres. Acorda no que quiser, faz o que quiser, trabalha como que quiser, viaja quando quiser com uma família, para onde quiser. Rico é igual a ser livre. Primeira coisa. Agora, como você se torna livre? E, em outra palavra, como você se torna rico? Rico, ou livre, é alguém que tem fontes de renda. Essa palavra é importantíssima. Fontes de renda passivas, que não depende do emprego, não depende dos negócios dele. Fontes de renda, tipo juros bancários, aluguéis, royalties que ele recebe. E esses valores são iguais ou maior que o padrão de vida dele. Deixa eu só te interromper para tentar ser um pouco mais claro. O que ele está querendo dizer é o seguinte, renda passiva? Passiva. Renda passiva, vamos supor, você tem um emprego fixo, correto? Você tem um emprego fixo, tem uma renda fixa. Mas o que ele está dizendo é que a renda passiva, vamos supor que você no final da tarde coloque uma banquinha
para vender quibe de arroz lá em frente à sua casa. A renda passiva é aquela ali, que não guarda relação com aquele seu emprego formal. É um dinheiro, digamos que é um dinheiro livre, que entra ali, não há impostos, não, é uma renda livre, uma renda passiva que ele está querendo dizer. É isso, tentando ser um pouco mais claro. Sim. Vamos lá, vamos esclarecer isso melhor. Isso também não entraria como renda passiva. Por quê? Porque você tem que trabalhar ativamente para esse tipo de renda. Então isso não é renda passiva. Por quê? Porque no dia que você não trabalha, você não recebe. Então eu não esclareci nada. Exato. Vamos lá. Deixa eu explicar. Vamos lá. Renda passiva. Vamos renda passiva, por exemplo, a renda que você recebe de seus investimentos financeiros. Então eu tenho quartos alugados, por exemplo. Perfeito. Isso é renda passiva. Quarteirão. Ótimo. Né? Isso é renda passiva. Os juros bancários, seus investimentos bancários, os juros que você recebe, chama renda passiva, porque ela não depende de sua presença, não depende de seu trabalho diário. Ela vem você trabalhando ou não, você dormindo ou não, você viajando ou não, você continua a receber os aluguéis, você continua a receber esses juros bancários. Isso chama renda passiva. Então você está dialogando com essa ideia de que a pessoa tem que fazer o dinheiro trabalhar por ela. Exato, essa é a única forma de se tornar rico. Porque enquanto você trabalha por dinheiro, não importa se você ganha muito, isso é uma renda que só depende de você. No dia que você está cansado de trabalhar, isso acaba. Então você nunca é livre de verdade, porque mesmo que você ganhando muito, os seus ganhos dependem de sua presença. Então mesmo que você recebe rios de dinheiro, você continuando sendo escravo do próprio dinheiro, porque você tem que estar lá trabalhando por ele. Você só é livre, só é rico no dia que você vai ter esses renda passiva que vem dos juros bancários, que vem dos aluguéis, e o valor que você recebe deles vai ser maior do que seu padrão de vida, do que você precisa para manter sua qualidade de vida. Isso é o verdadeiro rico. Deu para entender agora? Deu para entender. E deu para entender também que essa sua retórica, esse seu discurso, essa sua ideia, essa sua defesa, é muito difícil de concretizar. Não estou desmerecendo, não, lógico, não. Mas é uma ideia muito difícil. É uma semente que você está jogando no Acre, por exemplo. Sim. Aqui, boa parte das pessoas, ou a maior parte delas, tem uma relação de dependência com o poder público. Perfeito. Então, assim, é algo que as pessoas depositam as esperanças e os esforços delas no governo, na prefeitura. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A fórmula de se tornar rico, os pilares, eles não mudam. Não conforme os estados, não conforme o trabalho das pessoas. A pessoa pode ser concursado, a pessoa pode viver de pensão, não importa. Mesmo que você ganhe como empresário, como empregado, como funcionário público, a fórmula de riqueza é que você tem 4 pilares que precisa fazer. O primeiro pilar é mudar a mentalidade. Aquela mentalidade que precisa mudar de mentalidade de classe média, onde a pessoa gasta tudo que ele ganha para conseguir conforto e status, comprar carro zero, comprar casa, tudo isso, mudar para a mentalidade dos ricos, onde a parte do dinheiro deles vai para construir. Essa é exatamente a renda passiva que eu falei. O segundo pilar chama padrão de vida correto. A maior parte das pessoas vive no padrão de vida errado. Padrão de vida errado, onde a maior parte dos recursos que entra vai para manter o padrão de vida e não lhe permite realmente enriquecer, se tornar rico. Então tem que corrigir padrão, porque isso é uma âncora na vida das pessoas. Corrigir padrão é deixar de se meter da besta, né? Também, mas isso você está acertando em uma parte que é extremamente importante, só que isso é um pouquinho mais fundo. Por que mais fundo? Porque quando a pessoa tem padrão de vida errado, isso representa não somente na ostentação ou nas coisas de restaurante, shopping, tudo isso. Representa também as 4 coisas que normalmente tiram mais, são os maiores gastadores da casa. Eu chamo isso de meta, quer dizer moradia, educação, transporte e alimentação. E quando precisa corrigir padrão de vida, as pessoas não gostam de mexer nisso. Eles mexem em tudo o outro, só que isso não resolve o problema. Por quê? Porque esses são os 4. Então, a segunda coisa que tem que corrigir, padrão de vida. O terceiro pilar é sair das dívidas. Infelizmente... Perdão, não entendi.
Terceiro pilar é sair das dívidas. Sair das dívidas. Infelizmente, é muito fácil endividar no Brasil. No Brasil, nós sabemos que é o país dos juros mais altos do mundo. Então, as pessoas endividam com muita facilidade e ninguém tem coragem de ensinar eles realmente o método que eles vão poder sair das dívidas. Então, tem 4 passos do método para realmente sair das dívidas. E o quarto pilar, depois que a pessoa resolveu os primeiros 3, podemos falar de investimento. As pessoas querem investir, mas enquanto não corrige os primeiros 3, nunca vai poder realmente investir na vida. Tem aqui um depoimento aqui do Marcelo Tavares. Boa tarde, me chamo Marcelo Tavares. Li esse livro há 2 meses e ele é extremamente útil, foi o que disse o Marcelo. E tem uma outra aqui que disse que o seguinte: boa tarde, pessoal da equipe do Gazeta Entrevista. Era isso que eu ia perguntar, se ele é rico. Sim. Só que é por isso que eu falo, tem uma mística da palavra rico que as pessoas pensam que deve ser um grande empresário ou deve ser, entendeu? Não, é simplesmente se você entende a fórmula, que parte do que você ganha, parte do que ganha, por isso que você tem que ter um padrão de vida mais baixo do que você ganha. Parte do que você ganha vai para construir esses investimentos que vai te dar renda passiva. Se você faz isso acumulado ao longo dos anos, você se torna rico independente do que você faz na vida. Se vocês já leram histórias de empregada doméstica que fica rico. Tem hoje 4 ou 5 imóveis que ela recebe aluguéis deles. Se esses 4 ou 5 imóveis rendem para ela muito mais do que ela precisa para viver no dia a dia, ela é rica. Não precisa ter avião ou helicóptero para você se chamar rico. E basta você ser livre de fazer o que você quiser na vida. O sistema capitalista, Sim. vou fazer aqui uma leitura, me perdoem os professores de sociologia que estiverem nos assistindo, mas o sistema capitalista, Sim. ele não tem uma tendência a concentrar capital? Sim, ela tem. Como é que eu posso ter a esperança de que alimentar essa esperança, por mais que eu reveja o conceito de riqueza, Sim. no fundo, vai estar posta a ideia de compra, de troca, Sim. de que o dinheiro vai estar trabalhando por mim. Então, assim, é uma situação difícil, porque a essência da coisa, Sim. de ser rico no sentido material, está Sim. lá. Sim. Ela não se excluiu. Sim, mas vamos lá, sua observação é extremamente certa. Só que, por que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? Eu vou falar para vocês uma coisa simples, chama mentalidade. Só isso. E se nós vamos fazer um exercício teórico, e nós vamos pegar toda a fortuna do mundo, e nós vamos dividir igual, para todo mundo, tem igual, nós podemos apostar que 3 anos depois vai ter de novo os ricos e os pobres. Entende? Independentes de qual é o ponto de partida. Porque que mentalidade diferente, são escolhas diferentes. As pessoas culpam o governo, culpam a situação, culpam a cidade, culpam o estado. Não tem nada a ver. O que te prejudica e te prejudicou a vida toda chama sua mentalidade, que é a mentalidade errada. As suas escolhas. E a mentalidade a gente adquire aonde? Como nossos pais. Então, normalmente a gente repete os mesmos erros e os mesmos programação que nossos pais têm. Então, se nossos pais a vida toda foram equivocados a respeito de como tratar o dinheiro, se esse é o nosso exemplo a vida toda, nós vamos repetir o mesmo padrão. Então, nós vamos acabar tendo os mesmos resultados que eles têm. Estatística simples mostra que a maior parte das pessoas começa a vida em um padrão, 80 anos depois, termina a vida em um padrão bem parecido. Por quê? Porque mesmo que épocas diferentes, governo diferente, a pessoa tem o mesmo padrão. A percepção é a mesma. Exato. Ela não mudou a percepção. 2 pessoas, a mesma oportunidade na frente. Um vê como investimento, um vê como gasto. A mesma coisa. Por isso que você vai no shopping, eu posso apostar que no shopping Rio Branco, nem conheço, mas se você vai no final de semana, a praça de alimentação está lotada. E as livrarias normalmente estão vazias. A que tinha fechou. Você já resumiu tudo. Entendeu? E um lanche e um livro custa a mesma coisa. Isso é exatamente isso a mentalidade. Onde eu boto meu dinheiro? Isso é gasto ou isso é gasto? Isso vale a pena? Isso não vale? E essa programação mensal, essas escolhas que a pessoa vai fazer a vida toda, vai levar para ele resultados. Nada a ver com economia, nada a ver com governo, nada a ver com nada. É simplesmente mentalidade errada. Por isso que se você pergunta bem o que você faz, eu sou educador financeiro. Por quê? Porque eu preciso é a formação, a educação é uma formação de vida toda. No conhecimento. Conhecimento você adquire rapidinho. Se você é um bom aluno, você estuda, pronto, já sei. Educação é um processo de vida toda.
Por isso que você vê, às vezes, pessoas pós-graduados falando, e está tudo ferrados. Por quê? Porque não tem nada a ver com conhecimento. É verdade. Tem a ver com educação. Bom, a educação financeira tem uma situação que eu sempre fui curioso. Sim. A bendita mesada, Sim. ela tem sentido pedagógico? É assim, Ela é válida? ela é válida desde que você aplica alguns conceitos com seu filho a respeito dela. Por exemplo, o que ele vai fazer com o dinheiro? Do mesmo jeito que você vai tratar dele, de você como adulto, de aplicar o seu parte do seu dinheiro, se você fizesse a mesma coisa com seu filho, ele vai aprender os princípios desde pequeno. Tipo, você deu uma mesada, perfeito, filho, parte você pode gastar com as coisas que você quer, mas parte vamos aplicar para você poder comprar ou para você adquirir coisas maiores. Muito bom. Bom, eu estou aqui, terminei infelizmente a conversa com Ben Sproul. Ele vai lançar esse livro aqui, eu vou te ensinar a ser rico. Onde vai ser essa conversa com você? Isso é excelente pergunta. Você pode... No Hotel Comfort, choquei. Vai ser hoje às 7h30. 7h30 da Sim. noite no Hotel Comfort. Tá, eu acredito que está lotado, porque acho que vai ter mais de 800 pessoas, mas ainda acredito que tem algumas vagas para quem vai lá às 7h30 hoje, entendeu? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Acho que a Prazer. conversa foi instrutiva para os nossos telespectadores. Gazeta Entrevista volta em instantes.